A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. O pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável. Os brônquios são mais sensíveis e inflamados. Reagem ao menor sinal de irritação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a asma atinge cerca de 235 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 10% da população sofre com o problema. A asma é classificada em 4 categorias. No grau 1, os sintomas são leves e intermitentes, até 2 crises por semana. Surge principalmente no inverno. No grau 2, os sintomas são persistentes e leves, em média 2 crises por dia. No grau 3, o risco para o paciente é maior. Os sintomas são persistentes e moderados, até 3 crises por dia. No grau 4, considerado o mais crítico, os sintomas da doença são ainda mais fortes, com crises agudas que duram todo o dia. Kelson Isaías convive com a doença desde a infância. Na infância, quando eu ia brincar, e aí eu corria pouco, e aí eu já sentia aquele cansaço forte, né? Só que quando a gente é criança, a gente não sabe diagnosticar o que a gente tem. E o tempo foi passando e aquilo foi aumentando, a asma foi ficando cada vez mais forte. Foi quando eu fui ao médico e foi diagnosticado. Ninguém sabe exatamente o que provoca a doença. Cada pessoa tem uma sensibilidade a gatilhos diferentes que desencadeiam as crises. É importante descobrir o que causam os ataques de asma e tentar reduzir a exposição aos agentes ou buscar tratamentos mais adequados. Quando está em crise, Kelson Isaías chega a tomar até 4 medicamentos diferentes por dia. Evitar ficar exposto a alguma frieza, né? E isso aí ele provoca asma. Uma rotina de cuidados que inclui a bomba de aerosol, inseparável em momentos de crise. Eu uso quando o médico recomenda, né? Que a crise está forte. Olha, a vida do asmático não é fácil, né? Doutor Antônio de Deus é médico pneumologista, tem muitos pacientes asmáticos. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de conversar com a gente aqui um pouco sobre a asma. E a gente sabe que existe uma predisposição genética, né? Mas como é que o paciente, que tipo de agentes externos podem contribuir para que a pessoa desenvolva a doença? Esses são chamados gatilhos, né? Os gatilhos são aqueles fatores que desencadeiam a crise. Mas é uma doença que tem um componente genético fortíssimo, isso é um antecedente forte. E os gatilhos são variados, isso depende de pessoas a pessoas. Mas os mais conhecidos são as reações alérgicas à poeira ambiental, né? Isso tem um fator determinante de poluentes no próprio domicílio da pessoa, né? A exposição a animais, principalmente animais de pelos, como cães e gatos. Alguns medicamentos podem induzir a asma. As infecções virais são fatores desencadeantes. E a poluição atmosférica. A gente fala, o paciente falou ali sobre a questão da mudança climática, isso também interfere, né? Isso, a asma tem uma sazonalidade, tem período de inverno, isso é mais evidente no Sudeste, as estações são melhor definidas, né? Lá no período de inverno, a prevalência da doença é maior. Até perfume pode desencadear uma crise? Sim, pode. Depende da sensibilidade daquele paciente. Depende da sensibilidade da pessoa. E essa é uma doença que pode ser diagnosticada ainda na infância, doutor? Sim. Antes dos 2 anos é difícil, mas a partir dos 4 anos o diagnóstico é relativamente fácil. Aí são essas crises, essa intermitência da doença, é a doença crônica mais comum da infância, é a asma. Mas ela tem um caráter intermitente. As crianças, no caso aí, no período de intercrise, elas passam bem, como se nada tivessem. Mas sofrem, né? Mas sofrem, mas durante a crise levam um grande desconforto, que é caracterizado por falta de ar, chiado no peito, tosse e aperto na respiração. Tá, e são os sintomas, inclusive para você que é mãe, fica observando aí se o seu filho pode ter algum desses sintomas, pode ser que ele tenha asma. E o tratamento, doutor, é difícil? Não, o tratamento hoje evoluiu muito, né? Evoluiu muito o tratamento. E a disponibilização até gratuita na rede pública, né, com medicamentos de alta qualidade. Então, hoje a vida do asmático melhorou muito, porque o tratamento é disponível até na rede pública e com medicamentos de boa qualidade. Gratuitos, né? O Fernando Santos é cabeleireiro, ele disse que tem asma e há 27 anos ele trabalha com química, selagem, formol. Tem risco dele piorar? Ele está exposto a agentes de risco, né? Isso, aí são fatores de risco. Isso aí depende também da própria observação dele.
Quando ele se expõe a determinados agentes, ele passa a ter crise. A crise pode ser manifestada só com tosse ou com desconforto, opressão no tórax. Então, o paciente tem que ser vigilante para identificar o fator gatilho. Exatamente, procurar logo um posto de saúde, procurar logo um médico, uma orientação e o tratamento adequado, porque dá para conviver com essa doença de uma forma razoável. É uma doença chata, eu tive casos na família, é muito ruim ver um paciente com falta de ar, você fica meio que desesperado, mas como disse aqui o doutor Antônio, com a evolução do tratamento, muita coisa já melhorou. Muito obrigada pela presença aqui, por tirar as nossas dúvidas, doutor Antônio de Deus. Tá, Médico pneumologista. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com.